Gente, independente da nossa conversa aqui, todos nós estamos caminhando para uma cegueira coletiva, não é? Pessoas físicas e jurídicas caminhando inexoravelmente para a cegueira. Esse senhor que está aí, Dr. Rubens Belfort, os que têm mais idade, talvez o Claudião, o Calil, eu, principalmente eu, tinha uma clínica oftalmológica na esquina da Avenida Angélica com Higienópolis, que era do pai desse senhor aqui, que era do Dr. Rubens Belfort, que era um médico muito famoso, que o senhor deveria conhecer, né, que o doutor devia conhecer. E esse cara hoje é o presidente da associação específica dessa especialização. E ele conta que ele lembrava o pai dele, contar que um dia o pai dele fez uma viagem para Manaus, para o Amazonas, e ele descobriu que a miopia entre os indígenas era uma raridade. Pelo ambiente que eles viviam, pela oxigenação da vista e coisas desse tipo, não é? E a gente está caminhando para ficar cego. Organização Mundial de Saúde, 2018, os graus de miopia são crescentes. Em 2010, a alta miopia, mais de 5 graus, afetava apenas 2,8% dos míopes. Em 2050 serão 10%, 3 vezes e meia mais. E as causas? Pessoas lendo mais e mais cedo através de computadores, tablets e smartphones, evoluindo, ou melhor, involuindo do maior para o menor, das telas grandes para as telas pequenas, e lendo mais em ambiente com pouca luz, lendo nos transportes. Cidades verticais em que se diminui o tal do ar livre, a miopia é menor nas cidades horizontais vizinhas a São Paulo, por exemplo, do que na capital, isso no que diz respeito a nós, pessoas físicas. Não é? Em relação às pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas estão absolutamente perdidas, elas não estão entendendo nada do que está acontecendo, né? Para onde as coisas estão caminhando. Né? Até eu fiz uma brincadeira com uma música que eu gosto muito, né? Que os executivos, os principais executivos das pessoas jurídicas hoje, nos finais da tarde, vão tomar um gin, que é a bebida da moda agora. Não sei, vocês tomam gin agora? Não? Que é a bebida da moda. E elas cantam a música For All We Know, de preferência na voz da Bette Midler, né, que diz: For all we know, this may only be a dream. We come and we go like a ripple on a stream. So love me tonight, tomorrow was made for some, tomorrow may never come, for all we know. Né? Ou seja, talvez não exista amanhã, pelo pouco que sabemos e pelo muito que desconhecemos. A cada dia que passa, aumenta a quantidade de empresas que tombam em combate, mesmo tendo vencido todas as batalhas, porque elas não se deram conta ainda que elas estão guerreando a guerra errada. Mudou o território da guerra e elas não perceberam. Então esse é o grande problema que existe hoje, que a gente vai continuar acompanhando aqui, né? Que deveria ser uma oportunidade muito grande para nós, consultores de empresas, mas eu acho que o caos é tão grande na cabeça, no comando das grandes médias e grandes organizações, que eles nem conseguem perceber isso, se dar conta disso. Finalmente, de um ano para cá, a gente começou a ser chamado para empresas que estão sentindo esses sintomas, que estão absolutamente perdidas, que elas não conseguem enxergar mais 10 metros à frente do nariz. Mas é uma coisa muito recente, eu imaginava que isso fosse acontecer de uma maneira mais forte. E a preocupação com a pessoa física é muito grande, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente corre o risco de ter problemas, na nossa visão, gravíssimos. Não é? Talvez esteja aqui o maior problema que exista numa organização, numa empresa, numa família, na vida, né? São pessoas absolutamente desprovidas de noção. Né? E aqui o Brasil conseguiu ter essa dupla, né? Absolutamente sem noção. Né? Em tese, eles não estariam preparados para fazer o que quer que fosse em qualquer coisa na vida, que seria um desastre. Né? Todo mundo fala que a Dilma conseguiu falir uma loja de R$1,99, não era isso? Né? Que foi a única atividade dela, porque ela é absolutamente incapaz, ela não tem noção de nada, a gente vê aí por tudo que está gravado, os vídeos. Não é? E isso vale não só para a administração pública, como vale para tudo. Né? Incompetência e sem noção constitui-se de longe na pior praga que qualquer empresa pode ter. Né? Um simples descuido, décadas de trabalho e investimentos são arremessados no lixo. Eu começo citando o que está acontecendo com a Starbucks, que é um dos cases mais fantásticos dos últimos 30 para 40 anos. A pessoa que criou o Starbucks, que fundou o Starbucks, ele já saiu da empresa, ele faz parte só do conselho. Hoje ele mora no Village de Nova York, ele comprou um apartamento por, sei lá, $50 milhões. E a empresa começa a se degenerar, começa a perder a sua essência. Não é? Recentemente tem esse episódio que aconteceu no Japão. Uma das filiais começou a alugar máquinas exclusivas para empresas.
O gênio que teve a ideia justificou dizendo surpreender os concorrentes e proporcionar economia de dinheiro e de tempo para as empresas e para os seus colaboradores, que não precisavam mais descer para ir nas lojas da Starbucks, né? Assim, dizia ele, cada xícara de café sairia por menos da metade do preço, os funcionários não precisariam deixar seus lugares de trabalho e os concorrentes não teriam acesso aos fiéis clientes da Starbucks, né? E a imprensa cobrou do gênio a razão de tamanha estupidez e explicação, né? A explicação que ele deu foi a seguinte: Starbucks está definitivamente comprometido e dedicado a oferecer a Unique Starbucks Experience em qualquer lugar onde seus consumidores estiverem. Né? E nesse momento esse cara literalmente deu uma punhalada na essência da marca, né? Porque se existe alguma coisa que é Starbucks, não tenha isso, né? E eu digo, né, não, jamais que merda, né? Starbucks é o terceiro lugar, é um lugar físico acima de qualquer outra coisa, né? Mas aí tem um sem noção qualquer, né? Cercado de um monte de sem noções que não dizem, né? Para, né? Expulsa o cara, né? Manda prender, né? Coloca uma camisa de força, mas ninguém faz isso, coisa que a gente deveria ter feito com a Dilma e acabou não fazendo, né? A Nivea ia comemorar 100 anos, há uns 3, 4 anos atrás, e aí tinham que escolher uma personalidade pública para representar os 100 anos. E escolheram essa mulher maravilhosa, de uma personalidade muito forte, que é a Rihanna, não é? Uma escolha totalmente equivocada, que não tem nada a ver com a pegada, com o espírito, com o sentido da marca, com a clientela da marca, com as pessoas que seguem essa marca, né? Aí teve uma troca no comando da Nivea e surgiu uma pessoa com um pouquinho mais de bom senso, mas um truculento, né? E ele rasgou o contrato, despediu a Rihanna. Como a Rihanna não falou nada, ela deve ter recebido uma belíssima multa, né? E ainda algumas compensações. Mas estava aqui essa moça, né, falando sobre a Nivea, né? Realmente ela é uma pessoa muito bonita, mas não tinha nada a ver com o espírito e com o pensamento e com o posicionamento da Nivea, ou seja, de novo, mais uma coisa absolutamente sem noção. Essa história eu cansei de contar para vocês. Essa marca foi construída a partir de 1955, né? Até que no dia 10 de novembro de 2009 tinha um imbecil lá visitando uma loja de supermercado, um estagiário. Ele viu que uma pessoa tinha constrangimento, um homem tinha constrangimento em comprar um desodorante, porque ele tinha tampinha cor-de-rosa, né? Ele foi conversar com o cara falou, não, eu tenho vergonha, quando eu chego em casa, ou na hora de levar para casa, eu tiro essa tampinha, porque me deixa com vergonha, não sei o quê. Seria muito bom se tivesse tampinha masculina. E aí uma marca que foi construída durante mais de 50 anos, voltada para a mulher, passou a ter uma versão masculina, né? Talvez o processo mais fantástico de construção de marca dos últimos tempos, acabou sendo defenestrado por causa de um sem noção, de uma pessoa absolutamente sem nenhum preparo, mas que não teve em cima dele no comando pessoas suficientemente competentes e sensíveis para expulsar eles aos berros e aos gritos e não fazer essa bobagem, né? E não matar ou não ferir de morte de uma maneira tão dramática essa morte, né? Foi uma coisa que a gente comentou aqui, foi o que aconteceu com o Abercrombie & Fitch, que é uma história maravilhosa, né? Que começou a sofrer pressão da opinião pública e aí começaram a fazer roupinha mais larga para as pessoas como eu, né, que nunca pude usar as roupas do Abercrombie & Fitch, né? Mas, porra, meu sonho era um dia eu emagrecer o suficiente para caber naquelas bolsas, né? Mas não mudar a personalidade da... O que foi? Eliminaram com o teu sonho. Eliminaram com o meu sonho, né? Está aqui a história da Madame Clicquot, né? Ela sabia o que ela queria, ela não fazia concessões. Essa história começa em 1772, na França, numa pequena vinícola iniciada pelo Philippe Clicquot Mouilleron, com experiência anterior no mercado financeiro e têxtil. Logo no seu terceiro ano, inova e marca um gol de placa. Produz e comercializa a primeira champanhe rosé do mundo. Semente da sua fama e fortuna. Em 1798, seu filho François casa-se com Nicole Barbe Ponsardin, que é aí essa senhora, e 7 anos depois, François morre de febre tifoide, Nicole deixa de ser Madame Clicquot e vira Veuve Clicquot, não é? E se constrói uma lenda, uma legenda em torno dessa marca, não é? Até que um sem noção qualquer, um imbecil qualquer, resolveu fazer, 4, 5 anos atrás, uma versão da Veuve Clicquot para você fazer drinks. E isso foi lançado, né? Durou um ano, não durou mais do que isso, mas esse cara deveria ser fuzilado, não é? É a primeira vez que um champanhe é criado com finalidade exclusiva de mixologia, não é? E o que ele disse? Nosso objetivo era inventar uma bebida que oferecesse novas ocasiões de consumo
para aqueles que só bebem champanhe em ocasiões muito especiais e para os que acham a bebida simplesmente chata. Quem disse isso foi esse cara, que é um diretor internacional da Veuve Clicquot, e em anexo. E aí na campanha vinham essas receitinhas, né? Champanhe com aipo. Corte lascas médias de aipo. Ou champanhe com pimentões. Puta, é terrível. É inacreditável, né, gente? Puta, é inacreditável. Polícia, né? Não sei lá o que aconteceu, eu não, nem quero saber. É tão revoltante, é tão absurdo que acontecem essas coisas, né, Efraim? Mas acontece, né, pô? A gente vê, né? E tá aqui esse cara, que é um cara genial, né? Que é o Ron Johnson, né? Esse cara um dia foi chamado pelo Steve Jobs e falou: eu quero que você pense na maneira como a gente vende os nossos produtos, né? Como é que a Apple vende. E ele, a partir daí, resolveu criar as lojas próprias da Apple, né? Que são mega emblemáticas, que são fantásticas, que tem uma proposta totalmente diferente, né? A gente já sente, porque essas lojas estão no Brasil, mas quando você viaja lá fora também você sente, né? Tá aí o Ron Johnson, né? Aí a JCPenney, que é uma organização de varejo, uma rede de lojas de departamento centenária, resolveu fazer uma atualizada, né? E aí olhou para fora e achou que esse era o cara e contratou esse cara, e esse cara foi lá e fez o que ele acredita que ele deveria fazer, né? Ele reformulou completamente a característica da loja de departamento, não é? Ele criou essa abreviatura, né, o JCP, em vez de JCPenney, como era, né, como foi durante anos, né? E ele disse o seguinte, né, todas as lojas de departamento nos Estados Unidos, sem exceção, todas as semanas, elas estão na televisão, fazendo liquidação, fazendo promoção, fazendo oferta, né? A gente vai fazer exatamente o contrário. A gente vai parar com essa bobagem, a gente vai pegar todo o dinheiro e a gente vai dizer que na nossa rede de lojas a gente sempre pratica os menores preços. A gente vai utilizar todo esse dinheiro para fazer uma comunicação institucional. E talvez tenha feito um melhor posicionamento do ponto de vista estético de qualidade que alguma loja de departamento já fez, voltada para o americano. Alguém falou hoje aqui no auto automático, alguém falou aqui que você dá choque a Pavlov, né? Ele se esqueceu que ele mora num país que existe o comportamento clássico de Pavlov em termos de consumo. O americano, se não vê uma propaganda, ele não tira a bunda da cadeira. Ele tem que ver uma propaganda, ele tem que ter uma oferta, ele tem que ter um cupom, ele tem que ter alguma coisa para ele mobilizar. Como eles pararam de fazer, as pessoas deixaram de ir às lojas dele. E ele não só não conseguiu conquistar nenhum cliente novo, como ele perdeu 10, 20 ou 30% da carteira de clientes que ele tinha, deu prejuízo desgraçado, não é? Ele tinha trabalhado antes na tarde, depois trabalhou na Apple, ficou na CEO, foi CEO da JCPenney de 2011, né? E foi uma tragédia, né? Ganhou um monte de dinheiro, porque ele tinha um contrato ferrado, fantástico, de bônus, caso ele fosse rescindido o contrato, e eles tiveram que voltar totalmente atrás do ponto de vista de política, ou seja, mesmo uma pessoa brilhante, competente como ele, mas sem nenhuma sensibilidade de entender verdadeiramente por que as pessoas compravam daquela organização, e fez uma barbaridade. É isso aí, não é? Pai nosso que estás no céu, livrai-nos de incompetentes sem noção para sempre. Amém. Né? Isso é uma coisa trágica que é muito forte aqui na nossa cidade, né? Pessoas que moram longe, né? Nossos amigos trabalham com a gente, trabalham na mesma empresa, né? São promovidos, não são promovidos e morrem cedo, né? Foi um trabalho que foi publicado recentemente, que é o mapa da desigualdade, o índice de longevidade das pessoas que moram nessa cidade, né? Cada um de nós, em tese, está destinado a ter um tempo de vida, né? Dependendo do lugar aonde a gente mora. Os que moram nos Jardins, a perspectiva de vida é 79 anos e 4 meses. Os que moram no Jardim Ângela, 55,7, na Anhanguera, 56,4, Cidade Tiradentes, 57,3, Grajaú, 58,1, Lajeado, 58,2, ou seja, uma diferença de 20 anos de perspectiva de vida. Eles moram longe. Por morarem longe, eles levam de 2 a 3 horas para chegar no emprego e 2 a 3 horas para voltar. Como eles levam 2 a 3 horas para chegar, eles chegam cansados. Como eles levam 2 a 3 horas para voltar, eles dormem pouco.
E por chegarem cansados e dormir pouco, eles são mal avaliados. E por serem mal avaliados, eles não são promovidos. Portanto, eles ganham menos. A pólice de seguro deles, de qualquer seguro que eles façam, pelo lugar que eles moram, custa de 2 a 3 vezes mais do que a gente paga. A Feira da Barão de Capanema aqui, agora estou falando aqui para as pessoas que trabalham na nossa empresa. A Feira da Barão de Capanema é mais barata do que a do nascer do sol da cidade de Tiradentes. A gente tem a Meres, que é uma das nossas sócias, que está aqui desde o início, e é uma coisa absolutamente maluca. Quinta-feira ela vai fazer compra aqui na Barão de Capanema, porque é mais caro se ela for comprar no lugar onde ela mora. E ela volta para casa, sei lá, 2 horas, carregando essas coisas, né? Só falta Deus não existir, né? Porque é uma barbaridade, né? De todas as desigualdades que a gente vive neste país, não é? Talvez uma das maiores desigualdades esteja aqui na nossa cidade, né? Nas pessoas que trabalham com a gente, né? Que a gente não tem muita consciência, né? E está aqui a... Da onde É de um órgão oficial que publica, a cada 1 ou 2 anos, eles fazem um mapa da desigualdade. Acho que foi uma matéria grande da Folha, uns 2 meses atrás. Fator Ivete, para terminar, aqui com um pouquinho de música. É a Ivete, peituda com os gêmeos, né? É gêmeas, né? São meninas ou meninos? Meninas, né? Ninguém sabe? Meninas. É que sou eu. Um dia na minha vida eu participei do Carnaval da Bahia, o Fábio também, né? No Crocodilo. Ivete achou que era hora de ter um segundo filho. Aí vieram gêmeas, Marina e Helena, aquarianas de 10 de fevereiro como eu no 75, elas começando a viver. Assim, depois de 25 anos, o Carnaval de Salvador perdeu talvez sua mais importante voz, sua grande rainha, né? Quando eu fui naquele carnaval lá com o Fábio, ela estava começando no Bloco Eva. Ela era uma esperança, etc., uma perspectiva, né? A gente não desfilou pelo Eva, a gente desfilou no Crocodilo, que era a Ivete Sangalo. Assim, depois de 25 anos, por causa das gêmeas, o Carnaval de Salvador perdeu a sua rainha, não é? Prejuízos. 12 mil folhões desistiram de ir. 1.500 funcionários desmobilizados, os cordeiros. Vocês sabem o que são os cordeiros, não? Aquela galera que fica segurando as cordas para que quem pague tenha um abadá possa dançar dentro, né? Que é uma barbaridade, né? Mas enfim. Milhões de reais em passagens, hotéis, alimentação, 15 milhões em patrocínio, acabam se realizando, e 9 milhões na venda de abadás foram perdidos. No dia 23 de janeiro de 2017, do ano passado, ela deu uma entrevista e falou sobre os seus planos com o seu marido, que é o Daniel, de ter mais um filho. E que só não aconteceu antes porque ela estava preocupada com o Zika vírus, não é? Mal sabia o Carnaval da Bahia, deste ano de 2018, que o sonho de Ivete se concretizaria, que as suas gêmeas nasceriam no sábado de Carnaval, e esse acontecimento que enche de emoção e felicidade a ela, seus fãs e todos os admiradores no Brasil, seria um mega pesadelo para Salvador, e seu primeiro Carnaval depois de 25 anos sem a Ivete Sangalo, né? Pequenos fatores, né, o tipping point, como chama o Malcolm Gladwell, né, que fazem grandes diferenças. É isso. Eu separei 4 temas. O primeiro deles eu vou contar um pouquinho para vocês dos chipados, né? Aqui são 3 empresas que já estão chipando os seus funcionários. Os funcionários para trabalharem nessas empresas já são chipados. São pequenos chips que ficam e são implantados através de agulhas nas pessoas. Com esses chips você tem acesso ao seu computador, à empresa, às informações. Como é que funciona hoje, né, nessas empresas? É um implante de aproximadamente o tamanho de um grão de arroz, implantado sob a pele, entre o polegar e o dedo indicador. É baseado na tecnologia de comunicação de aproximação, a NFC. Os mesmos chips usados em cartões de crédito sem contato ou pagamento móveis. Os implantes são feitos rapidamente, simplesmente com uma seringa e muito pouco sangue. É um dispositivo passivo, não há como rastrear ainda. Significa que o chip é para acessar prédio, fazer login de computadores e pagar pelas coisas da lanchonete lá. Mas esses chips já estão em desenvolvimento e oferecerão mais benefícios à medida que a tecnologia avança. Os médicos são capazes de tratar proativamente, GPS, tudo mais que vocês puderem imaginar, comando de voz, sinais vitais. O número de funcionários com chip em todo o mundo atingirá milhões ao longo de alguns anos, é a previsão, porque isso
se você quer trabalhar na empresa, você vai ter que ser chipado. Senão, so sorry. Exatamente. Aditivos de capacidade de processamento de memória para seres humanos. Enfim, isso aqui muito forte, né? Porque são as questões que a gente começa a se questionar em relação aos imigrantes, né? Porque aí você vai poder colocar isso nos imigrantes ilegais, nos eventuais terroristas, e aí você vai traquear esses caras. É a realidade. Outra coisa que eu trago para vocês é a evolução do projeto Genoma Humano. Isso aqui está acontecendo neste exato momento. Então, 32 anos atrás, um projeto de ciência da vida já realizado, o projeto Genoma Humano, foi proposto para ler ou sequenciar o genoma humano, concluído em 2003, provocou uma revolução na ciência e mudou a forma como entendemos o corpo humano e o mundo. Incitou o avanço da tecnologia e reduziu os custos do sequenciamento em mais de 3 milhões de vezes. Tanto que hoje você tem iniciativas como a 23andMe e várias outras empresas que você, por $99, recebe um cotonete em casa, raspa a saliva, devolve para eles, e eles te trazem toda a sua ancestralidade, todas as suas eventuais projeções de saúde, do que você eventualmente pode ter ou não, e você pode tomar medidas em cima disso. No entanto, apesar desse incrível avanço no conhecimento da tecnologia, nossa compreensão do genoma pós-HGP está longe de ser completa. Assim, baseando-se no conhecimento dos avanços tecnológicos, o Genome Project Write, o GPWrite, ou GPW, que procura sintetizar ativamente ou escrever o DNA para construir genomas complexos completos a partir do zero, é o próximo passo natural no progresso científico. Esse projeto é da maior importância porque, junto com este projeto, a tecnologia, e o professor está aqui, eu não sei quanto ele conhece dela, o grande avanço tecnológico que a gente tem no mundo hoje é um negócio chamado CRISPR. O que é o CRISPR? É quando você pega um mapeamento genético e o ser humano conseguiu uma forma de cortar de uma forma muito precisa e mudar o gene. Isso era inviável. E agora é possível e é barato e é acessível com essa técnica. Então, a partir desta técnica, você começa a resolver todos os problemas genéticos que existem. Todas as doenças decorrentes de problema genético. Então, para atingir o seu objetivo de síntese de grande escala e edição de genoma nos próximos 10 anos, a GPWrite necessariamente aproveitará um poder coletivo e a experiência da comunidade científica global para impulsionar o desenvolvimento das ferramentas, tecnologia e métodos necessários, ainda não descobertos. Até o momento, quase 200 cientistas de 15 países manifestaram interesse e há uma previsão aí de, pelo menos, atrair $1 bilhão em financiamento. George Church é um dos líderes desse programa e está organizando os esforços de centenas de cientistas em todo o mundo que estão trabalhando para sintetizar. Seu plano é projetar e construir longas cadeias de DNA humano, não apenas cortando e colando pequenas correções. Uma prática rotineira, graças à tecnologia que eu falei para vocês, do CRISPR, que permite que cientistas editem o DNA de forma barata e fácil, mas reescrevendo trechos críticos do cromossoma que pode ser, então, costurado junto ao genoma natural. O que a gente vai ver de mudança para os próximos 10 anos por causa disso é brutal, mas é assim, brutal. O avanço da medicina nos próximos 10 anos efetivamente a gente vai ver cura de coisas muito complexas. O que estamos planejando fazer está muito além da CRISPR, diz Church. É uma diferença entre editar um livro e escrever um livro. O terceiro case que eu trago aqui é a nossa querida Nike voltando a ser a Nike, né? Voltando a ser aquela marca polêmica. Você pode não gostar dela, mas pelo menos ela preservando a identidade dela, e ela fez esta campanha aqui que deu o que falar nos Estados Unidos. O que acontece? Esse último jogador, que é quem apresenta, que é o cabeludão, ele é um jogador de futebol americano. E como ele é contra o Trump, absolutamente contrário ao Trump, quando tocava o hino americano, ao invés de estar em pé, que é uma clássica americana, você sempre fica em pé no hino, ele ficava agachado, ajoelhado no chão. E aí a Nike botou ele como protagonista dessa campanha.
Aí, obviamente, aconteceu uma retaliação de várias pessoas e as pessoas começaram a queimar os seus produtos da Nike, né? Os Republicans, os Rednecks, os republicanos mesmo, eles começaram a ser absolutamente contra os bolsomites americanos. Eles começaram a queimar os produtos, ou devolver os produtos, ou não usar mais os produtos da Nike, como grande retaliação. Eles fizeram um anúncio, ensinando as pessoas a como queimar os produtos com segurança. É posicionamento. Eu sou assim. Você não quer, não quer. Vai queimar o produto. E o último case que eu trago para vocês é a pegadinha agora da Netflix, que vocês já devem ter visto alguma coisa, para promover essa série deles, que é Magic for Humans, que é um mágico que explica a mágica, enfim, mas um do mesmo, mas eles fizeram de uma forma diferente. Mas aí o que ele quis fazer, né? Eles fizeram, e é muito inteligente. Eles fazem o teaser de lançamento do episódio, eles pegam umas pessoas e a brincadeira é fazer com que um dos caras que está lá sentado na plateia acredite que ele ficou invisível. E isso naturalmente faz a brincadeira, vocês vão ver aqui. E depois eles, com isso, estimularam o que está bombando na internet agora, que são várias pessoas sacaneando outras pessoas que estão invisíveis. É isso, gente. Próximo encontro.